Vamos seguir. O advogado de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, descartou a possibilidade do seu cliente fazer delação premiada. Torres está solto após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A repórter Larissa Rodrigues tem os detalhes. Oi, Larissa, boa noite para você, bem-vinda ao Arena. Oi, Raquel, boa noite para você, para quem nos acompanha. O ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, passou esse primeiro dia, esta sexta-feira, nesta casa aqui numa zona nobre de Brasília. Havia uma expectativa inicialmente, Raquel, até que ele deixasse a residência e fosse até a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do DF cumprir uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que ele se apresentasse até essa vara em até 24 horas. Mas confirmei há pouco que essa audiência, a defesa conseguiu essa negociação, foi de forma online, de forma remota. Então, Anderson Torres não precisou sair de casa para ir até essa audiência com a juíza. Há ainda uma expectativa de que as próximas audiências, que devem ocorrer toda segunda-feira, também consta essa determinação na decisão de Alexandre de Moraes, que essas audiências também sejam todas online. Isso, me informaram algumas fontes, faz parte daquela estratégia que a gente vem pontuando de tentar fazer com que Anderson Torres seja exposto o mínimo possível nesse momento que ele é colocado em liberdade. Outra informação importante é que Anderson Torres afirma ali também a Vara de Execuções Penais, já cumpriu outras determinações de Alexandre de Moraes, a tornozeleira, como a gente adiantou, foi colocada ainda ontem, o passaporte já não está mais com Anderson Torres, será cancelado e, claro, ainda outras determinações, como ele, por exemplo, não pode sair de casa à noite, a partir das 6 da tarde, nem mesmo aos fins de semana. Hoje pela manhã, como você disse, Raquel, os advogados de Anderson Torres convocaram a imprensa para conversar, dar alguns detalhes dessa soltura, disseram que respeita a decisão da Justiça, que foi muito aguardada essa liberdade mesmo que com tornozeleira eletrônica e com demais determinações por parte da defesa e, claro, do próprio Anderson Torres, e comentaram em especial esse temor, digamos assim, que há em cima de Anderson Torres, um temor vindo aí dos demais possíveis envolvidos, não só nos atos criminosos de 8 de janeiro, como também naquela minuta golpista que foi encontrada nessa casa aqui de Anderson Torres, de que ele possa vir a fazer uma delação premiada. Os advogados têm batido na tecla de que ele irá colaborar com a Justiça, mas que não há nenhuma expectativa dessa delação. E a gente vai ouvir agora, então, o que disse Elmar Novak, responsável pela defesa do ex-ministro. Não existe essa possibilidade de delação. O que o Anderson vai fazer é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro. Vamos colocar aqui um pouquinho de bastidor nessa história. A defesa do Anderson Torres está atuando bastante para minimizar a repercussão política, conversando muito com os políticos para diminuir a temperatura, tanto que a gente não viu tanta manifestação, mesmo diante daquela romaria de senadores que haviam visitado Anderson Torres. Dentro do STF também fui conversar, fui tirar a temperatura e os ministros viram com bons olhos a decisão do ministro Alexandre de Moraes de voltar atrás e liberar o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Achavam que a prisão preventiva já tinha se estendido por tempo demais. A defesa de Torres tinha entrado com um agravo. Moraes tinha duas alternativas: ou revia sua decisão ou levava a plenário. Se ele levasse a plenário, muito provavelmente ia ter o apoio dos seus pares, que manteriam o ex-ministro Anderson Torres preso para manter a unidade do judiciário, do STF em torno dessa questão. Mas foi um alívio na corte que ele tenha revisto a sua decisão. Vamos falar de uma outra operação, de uma outra questão jurídica que também está aí
fechando o cerco em relação a Jair Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-funcionário da Presidência da República, Marcelo da Silva Vieira, no Rio de Janeiro. Durante o governo Bolsonaro, ele ocupava a chefia do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência. Era o órgão responsável pelos presentes recebidos pelo governo. Era basicamente esse órgão que dizia: vai para o acervo da União ou vai para o acervo pessoal de Jair Bolsonaro. Durante a ação de hoje, o telefone celular dele foi apreendido. Raquel Amorim, minha xará, está lá no Rio de Janeiro e conta os detalhes. Boa noite, Raquel. Oi, Xará, boa noite para você, para todos que nos acompanham. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta sexta-feira na casa de Marcelo da Silva Vieira, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. O celular dele foi apreendido. A operação da Polícia Federal faz parte das investigações do caso envolvendo as joias sauditas. Mais cedo, o repórter Kleber Rodrigues conversou com o advogado de Marcelo da Silva Vieira, o Eduardo Kuntz. Ele se mostrou bastante insatisfeito com a ação realizada hoje pela PF. O advogado disse que estava surpreso com o que ele chamou de invasão dos direitos de Marcelo Vieira, depois que ele prestou um depoimento de 6 horas à Polícia Federal no mês passado e foi colaborativo, segundo a defesa. O advogado informou ainda que Marcelo Vieira mostrou o celular para os policiais que o interrogaram e tirou prints e entregou para os investigadores. Bom, a Raquel Landim destacou aí, Marcelo Vieira era o responsável pelo setor de presentes da Presidência da República durante o mandato de Jair Bolsonaro. Na prática, ele avaliava o que se tratava de presente pessoal, o que poderia ser listado como artigo privado do presidente e o que deveria ser encaminhado para o acervo do Estado brasileiro. Marcelo Vieira começou a trabalhar no gabinete da Presidência da República em 2017, durante o governo de Michel Temer, e foi exonerado em janeiro deste ano, quando o presidente Lula assumiu o cargo. Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Marcelo da Silva Vieira prestou depoimento à Polícia Federal no mês passado sobre o caso das joias. Ele disse aos investigadores que participou de uma ligação envolvendo Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Bolsonaro teria pedido que os dois assinassem um ofício para a liberação das joias sauditas, joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, que foram retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em depoimento à Polícia Federal, exatamente no dia 5 de abril, disse que nunca conversou com Marcelo da Silva Vieira e informou ainda que não sabia o motivo do envolvimento dele no caso. Pois bem, o celular, então, do ex-chefe do setor de presentes da Presidência da República foi apreendido, já está nas mãos da Polícia Federal. Raquel, eu volto com você. Obrigada, Xará. Uma boa noite para você aí no Rio de Janeiro. Joel, pelo que eu entendi da história, na hora que foi depor, o Marcelo, vamos checar o nome dele aqui, o Marcelo da Silva Vieira, a polícia tinha pedido o celular, ele parece que deu um print, mas se negou a entregar o aparelho, disse que tinha um voo para pegar. Depois a polícia ficou esperando que ele entregasse, não apareceu e agora pegaram. O que será que tem lá? É uma boa pergunta. Acredito que em breve descobriremos e descobriremos, portanto, algumas respostas para um caso que está enigmático até hoje, né? Justamente o presente mais valioso, pelo menos da minha memória, que eu tenho notícia e que muitos de nós têm notícia de ter sido recebido pela Presidência da República. 16 milhões de reais o valor, ou mais. Dado, não se sabe por que motivo, não se sabe, no fundo, nem endereçado a quem, entregue numa visita em que nem o presidente da República estava, foi entregue para um ministro, que, por sua vez, colocou para um assessor dele levar na mochila joias num valor exorbitante, num valor que a pessoa que vira dona disso torna-se uma pessoa rica. Então, um valor muito relevante. Presas, felizmente, na Receita Federal.
Aguardam mais de um ano para saber o que vai acontecer com elas e, nesse período, diversas tentativas de liberá-las na carteirada. Em algum caso, pelo que a gente tinha visto antes, inclusive com a promessa de que não, libera agora, que a gente vai ali classificá-las como o acervo oficial da presidência, vai ficar no acervo público, não vai para o bolso de ninguém. Se fosse um calendáriozinho de botar em cima da mesa, a gente aceita esse tipo de liberação na confiança. Uma joia de 16 milhões de reais, mas não tem a menor possibilidade de ser liberada sem uma prova, sem uma garantia legal de que o destino dela não seria o bolso de ninguém. E essa é a pergunta que fica para mim até hoje, que eu sempre repito. Por que ninguém, enquanto a joia estava lá na Receita, por que ninguém tomou essa decisão? Primeiro, será que ela era tecnicamente possível de tomar a decisão assim de papel carimbado e dizer essas joias irão para o acervo oficial da Presidência da República, portanto, pode liberá-las sem o pagamento de imposto, vamos encaminhá-las. Por que isso não foi feito? E outra pergunta que está surgindo em todos os casos que a gente discute, será que o Bolsonaro sabia dessas tentativas todas? Larissa, você sabe que parece nessa trama, né, que parece um enredo de filme, esse parece um personagem menor, mas é daqueles personagens que surgem no filme, talvez para trazer algumas respostas, porque se você pensar, ele tem esse celular, que enfim, deve ter muita coisa ali, parece que ele participou de um telefonema sobre aquele ofício que o Mauro Cid manda para tentar recuperar as joias. E, ao fim e ao cabo, era ele que decidia. Vai para o acervo de Jair Bolsonaro, vai para o acervo público. O acervo de Jair Bolsonaro traduzindo mais claramente, né, para o bolso dele, enfim, o patrimônio dele. Pode ter muita coisa aí, porque é um poder muito discricionário. O que você acha desse personagem específico? Raquel, hoje a gente está num dia afinadinha nós duas de novo, porque você sabe que eu conversei hoje com uma pessoa próxima do presidente Lula e aí o cara estava empolgadão ali, porque estava falando, nossa, olha, se tem uma figura que talvez possa ajudar a estabelecer algum vínculo mais direto desse caso todo com Jair Bolsonaro, é justamente essa figura. Por quê? Primeiro pela função que esse personagem exercia, né? Eu já vou falar personagem porque realmente tem tudo a ver com um filmão aqui, desses bem rocambolescos. Então, o Marcelo, né? Marcelo Vieira, né? Da Silva Vieira. Ele, em primeiro lugar, pela função que ele exercia. Ele era o cara que fazia a triagem ali dos presentes e que fossem, por algum motivo, entregues ao presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tinha o poder ali de administrar aquilo e decidir, olha, fica para o presidente ou não, tem que ser considerado um patrimônio do Estado. Então, pela função, é aquele cara que está ali na operação, né? Então, ou seja, teria acesso a muitas informações. Primeiro, por esse motivo. Segundo, porque há contradições ali envolvendo essa figura. Aonde? Ele diz que participou de um telefonema, no qual estaria, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro tratando de questões relacionadas às joias. O ex-presidente Jair Bolsonaro nega participação nesse telefonema. Então, tem ali um conflito de informação. Um diz que aconteceu, o outro diz que não aconteceu. E aí, um ponto super importante, segundo essa minha fonte, é o seguinte, é que há sinais de que, independentemente de todos esses elementos, ainda por cima é uma figura que parece não estar no jogo, né? Então, pelo que a gente viu ali, há uma discussão em que, por exemplo, o Mauro Cid teria lhe encaminhado ali uma minuta de um ofício pedindo a liberação das joias que estavam apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, querendo que ele se comprometesse ali a assinar esse ofício, ou seja, assumir a responsabilidade por fazer a requisição dessas joias. E esse personagem teria, então, dito, olha, não, essa não é atribuição minha, né? Ou seja, é alguém que tinha uma função importante em todo esse processo e não estava operando junto com as outras peças. Esse é o enredo narrado por essa fonte próxima ao presidente Lula, que acha que se há uma possibilidade de trarem alguma coisa que possa estabelecer o vínculo com Jair Bolsonaro, que hoje não é uma coisa muito evidente, não está tão próximo do ex-presidente, seria essa figura, então, de Marcelo da Silva Vieira. Eu ia te pedir exatamente isso, para você trazer
de alguma forma o outro lado. Foi assim. até importante a Clarissa trazer esse relato de uma pessoa próxima ao presidente Lula, porque esse relato reforça o sentimento que eu tive o dia todo sobre esta operação, e falo aqui sempre com muito respeito à Polícia Federal e às demais autoridades envolvidas. Mas eu não conheço esse senhor, não conheço o advogado que ficou muito contrariado, né? Inclusive falou publicamente, mas eu fiquei com muita pena dessa pessoa, porque o relato da Clarissa vai no sentido de que esse senhor não tem nenhuma relação com qualquer ilicitude. Ele pode eventualmente ter alguma informação. Eu não tenho como saber isso. Sim, mas ele não assinou. Primeiro, assim, o ofício que o Cid mandou para ele, acho que é Mauro Cid, né? Eu sempre fiquei em dúvida porque são vários familiares. Mandou para ele, eu li. Não tem nada de irregular ali. Até no programa anterior, a jornalista diz, não, mas olha, a data é diferente, mas uma data anterior não gera nenhuma ilicitude no documento. O documento em si não mostra nenhuma ilicitude. Agora, o cidadão ainda disse, não assino porque não é minha competência. Eu queria entender qual é o crime que esse homem cometeu para uma tamanha exposição. Porque nós acabamos esquecendo, né, o tamanho da exposição, da humilhação, que é você sofrer uma busca e apreensão e ter seu nome, né, estampado em vários veículos de informação. O porteiro do prédio, o vizinho, acha que você é traficante, que você é terrorista, que você é corrupto. Então, o que justifica um funcionário de carreira cuja atribuição é dizer se um bem vai para o patrimônio do presidente ou vai para o patrimônio da União, ser exposto como um criminoso? Ele não foi exposto como um criminoso. Com certeza. Ele teve o celular apreendido. Uma busca e apreensão. Acaba passando a busca imagem, e apreensão é uma invasão de privacidade. Mas por que não entregou o celular, então? Mas se ele não entregou, a PF pediu que o celular fosse entregue. Tem um pouco de ponderação. Não, mas acho que também a vida das pessoas está no celular. Isso. É o app de pagamento de conta, é a vida da família, são as fotografias, são as mensagens de trabalho. Não é assim, sabe? Olha, eu cismei com você. Janaína, não, gente, a gente tem que chamar um pouco para a racionalidade. Sim, Janaína, mas não é assim. Mas aí eu só queria colocar... Precisa haver elementos para as pessoas serem expostas. Sim, mas vamos colocar o seguinte, a PF não faz essa operação sem uma autorização judicial. Sim, mas certo? eu estou criticando respeitosamente, mas eu estou criticando. Então, porque é que público... isso é preciso colocar. A PF pede, a Justiça dá porque a autorização. Gente, antes a PF solicita, só um minutinho, só colocar os fatos. A Polícia Federal havia solicitado, havia ouvido o cidadão, pedido que ele entregasse o documento. Ele não entrega, ele dá um print, diz que precisa pegar um voo. Foi dado um prazo para que ele entregasse esse celular, porque, enfim, ele está no meio de uma situação, no meio de um processo, onde as informações podem ser relevantes para esclarecer um eventual crime. Aí a Polícia Federal vai à Justiça, pede a busca e apreensão de um celular e a Justiça determina, não tem nada fora da lei aí. Janaína, eu concordo no que diz respeito ao que pode passar da imagem, mas o celular dele é uma peça importante nessa investigação. Ele é uma peça importante. O celular dele é uma peça importante. Olha, nós estamos porque há essa conversa de uma investigação que versa sobre joias que já estão, né, depositadas na Caixa Econômica, as menores, e a maior está com a Receita. Não tem nenhuma chance deste senhor, que eu não sei nem quem ter joias com ele, ter dinheiro mas ninguém com tá ele. acusando disso mas, também. Gente, mas ninguém... é uma invasão de privacidade, perfeito, é uma exposição. Mas você concorda que o celular dele pode ser importante? Porque é necessário a gente resguardar as pessoas, entendeu? Perfeito, mas eu quero criticar uma parte da sua crítica. Só um ponto. Janaína, você terminou? Aí eu vou passar a palavra para os outros. É que eu acho assim, a gente tem que parar. Desculpa, eu preciso falar. Nós temos que parar com esse costume de achar que sempre que alguém é buscado, que sempre que sai uma ordem, a ordem está certa. Não necessariamente. Perfeito. Amanhã é com qualquer um.
Janaína fez a pontuação dela. Não esqueça de mim. De jeito nenhum, meu querido. Eu já coloquei aqui quais são os fatos, qual foi o enredo, né? O que aconteceu, que a Polícia Federal pede, a Justiça concede. Vou dar a palavra ao Joel, em seguida ao Boris, se a Clarissa quiser também, por favor. Eu serei muito breve. Janaína, acho que perfeito o seu comentário no que diz respeito a... Você cria uma imagem de que a pessoa é culpada por conta de uma busca e apreensão. E por isso ela tem que ser muito bem pensada e ter muito bem embasada para poder acontecer. Mas veja, neste caso, este celular, isso não tem nada a ver com se o servidor aí é culpado ou não, mas esse celular se tornou uma peça importante da investigação. Porque há a alegação de que ocorreu uma conversa entre ele, Mauro Cid e Bolsonaro. O Bolsonaro negou isso. Como é que eles vão saber se isso aconteceu? Eles precisam desse celular. Então, concordo. Disso, assim, não dá para tirar nada. E quem está concluindo que o sujeito é culpado de qualquer coisa está totalmente indevido. E, sem dúvida, a ocorrência de uma busca e apreensão vai gerar essa impressão nos vizinhos. Isso não tem como evitar. Mas o fato é, eles precisam desse celular. Agora... Então, isso acho que não dá para negar. Obrigada, Joel. Agora, Boris Casoy. Duas coisas, serei breve também. Primeiro, eu não sei que crime pode ser atribuído ao presidente Bolsonaro se as joias não estão com ele. Furto, apropriação indébita, não sei. As joias não estão com ele, né? Ele não escondeu as joias e elas foram descobertas como produto de um crime. Eu não sei onde isso pode ser enquadrado. Não estou dizendo que ele moralmente está livre de qualquer julgamento, mas sob o aspecto criminal, eu realmente não sei. E outra coisa que eu peço a atenção dos companheiros é o seguinte: 16 milhões e meio é um belo dinheiro. Agora, um presidente da República que tem a Petrobras na mão, que tem concorrências públicas de bilhões, que tem interesses gigantescos nas compras. E a história pretérita mostra que 16 milhões e meio em joias não é a maneira usual de um presidente da República se lançar num meio de corrupção. Não é o jeito de tomar dinheiro. Esse dinheiro, 16 milhões e meio, é pouco, por exemplo, perto do que um diretor da Petrobras, né, recebeu, perto do que um ex-ministro do presidente Lula teria recebido. Milhões e milhões, 16 milhões e meio, nessa história é muito pouco. Estamos maximizando. Eu não sei por que ele recebeu as joias. Eu não sei. Creio que pode ser até algo complementar, né, a um outro negócio. Agora, é muito difícil imaginar que um suborno que um presidente da República receba seja de 16 milhões e meio, que as joias precisam ser guardadas por um amigo, trazidas de uma mochila. Não é assim, não é esse o caminho é não deixar pegadas. O presidente ia ter que vender essas joias algum dia. Quer dizer, não é o que se imagina, o que se sabe que seja meio de corrupção. Por isso, eu acho que isso vai acabar não dando em nada. É uma outra história parecida com a história da vacina, só que é mais cara. É um grande mistério. E o Bolsonaro algum dia vai dizer: olha, eu fui perseguido, foram atrás de mim, entrando na minha intimidade, tentaram me dar um presente valioso, que os árabes são gentis, e tentaram me dar um grande presente, eu fui perseguido, nada foi apurado contra mim. Eu não tenho nada com isso. Meus assessores, eu não sei. E a vacina estão me perseguindo. Agora, 16 milhões e meio para o presidente da República de corrupção,
realmente não dá para acreditar. Pode só fazer uma pequena ponderação. Existe uma suspeita, né, está sendo investigada, que talvez Bolsonaro tenha utilizado do seu cargo de presidente da República para fazer pressão em servidores públicos para liberar essa joia. Isso seria um crime. Eu tenho dois adendos rápidos. O primeiro, em relação ao ponto que a Janaína estava levantando, eu acho que é muito importante a gente pontuar que esse é um servidor que prestou um depoimento, salvo engano, posso estar enganada, de 6 horas para a Polícia Federal. E somente depois desse depoimento de 6 horas, passado um período depois disso, a Polícia Federal julgou por bem ir lá e apreender o celular dele. Então, pela pouca experiência externa que eu tenho de quem cobre investigações, de quem não apura, claro, com essa ressalva, me parece que a Polícia Federal encontrou algum indício que justifique ir atrás desse celular depois, porque senão a polícia gastaria energia em outro lugar, minha avaliação. Então, esta pessoa é uma pessoa de interesse da investigação, não acho que ele está sendo tratado como um criminoso, mas é uma pessoa que se viu ali no meio disso tudo e, em tese, alega ter tido uma conversa com Mauro Cid e com Jair Bolsonaro, e, inclusive, uma comunicação com Mauro Cid lhe pedindo que assine uma documentação solicitando as tais joias. Então, não acho que é pouca coisa. Ele é uma pessoa de interesse na investigação, tem que ser tratada como tal. E aí, eu queria respeitosamente discordar radicalmente do Boris a respeito do valor dos milhões que supostamente seriam pouco para que Jair Bolsonaro se corrompesse, porque a gente tem que lembrar que o ex-presidente Lula se enrolou por causa de um pedalinho, né? Então, eu acho que é um valor que é mais do que justificado, dependendo da circunstância e da história de cada um. E a gente não está falando de uma única investigação que está rondando o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando de várias, são várias frentes, várias suspeitas de irregularidade. Ele está sendo condenado, ele está sendo julgado de antemão? Não. Mas existem indícios que estão se avolumando em volta da figura do ex-presidente que indicam uma suspeita de várias irregularidades. Então, não era apenas um kit de joias, eram vários, tem toda uma história por trás. Inclusive, esse servidor, me parece, era uma pessoa responsável por fazer a triagem que permitiu que um desses kits de joias fosse atribuído ao acervo do ex-presidente Jair Bolsonaro e não ao patrimônio da União, embora fosse um valor muito significativo, pode não ser os tais 16 milhões ou 5 milhões, né? Está tendo uma revisão desse valor, né, ultimamente, mas poderiam ser, acho que 300 ou 400 mil reais, ainda assim é muito dinheiro. Então, é uma pessoa relevante na investigação e eu acho que não importa, pode ser 5 mil reais. É dinheiro, se for dinheiro público, se foi desviado, tem que ser investigado. Boris, eu só vou te pedir para ser bem breve, que eu preciso chamar o intervalo. Não foi um pedalinho, tinha um apartamento no Guarujá e um sítio dentro do qual estava o pedalinho, não foi por causa de um pedalinho. Agora, eu acho que é uma questão de corrupção, o apartamento e o sítio de Atibaia. Mas, com as joias, eu acho que, não atribuindo ao Lula, digamos que isso acontecesse no outro país, é um complemento, né? É um complemento, eram artigos de lazer. Se um presidente da República resolve receber alguma coisa, gente, não vamos ser ingênuos, não é assim. Esse dinheiro está aí numa ilha qualquer, no nome de outra pessoa, com um número, enfim, tem outras maneiras mais sofisticadas. Tem banqueiros que trabalham com isso, tem empresários que trabalham com isso. Não é uma joia, um pedalinho, nem o apartamento no Guarujá. Isso é o que é o palpável. E estão procurando um palpável também no Bolsonaro.